Olá pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Carolina Cataldi, professora Eli me convidou para falar um pouquinho sobre jogos e brincadeiras na educação infantil. Gostaria de agradecê-lo pelo convite e eu espero que a minha pequena experiência, a minha pequena contribuição agregue aos estudos de vocês, tá? Lembrando, gente, que cada professor, cada profissional, ele deve buscar um embasamento teórico sólido para que, somado às suas experiências práticas, ele seja capaz de justificar a sua prática, ou seja, o motivo pelo qual ele seguiu uma determinada linha, porque ele acredita num determinado eixo ou numa determinada concepção. Porque em qualquer área de estudo existem linhas, eixos, concepções variadas a respeito de uma determinada temática. Então, dificilmente a gente tem um único caminho a seguir. É importante que a gente realmente tenha um embasamento para justificar por que a gente escolheu um ou outro caminho. Bem, baseando nisso, vou exemplificar, por exemplo, que durante os estudos de vocês sobre jogos, brincadeiras, vocês devem encontrar diferentes formas de classificar esses tipos de jogos, de acordo com as funções que eles exercem, de acordo com o contexto e a maneira como eles são utilizados e algumas características também próprias de cada tipo de jogo. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue pensar que qualquer assunto, no caso aqui, as brincadeiras e os jogos na educação infantil, eu preciso considerar o contexto. Para ficar mais claro, a gente sabe que o nosso contexto hoje, do assunto que eu estou falando, ele é caracterizado pela temática dos jogos e brincadeiras e a sua relação com a educação física dentro da escola, porque a gente está falando de educação infantil, né? E mais especificamente, então, da educação infantil, ou seja, os jogos e as brincadeiras voltados para crianças entre 0 e 5 anos. Então, a gente contextualizou. A partir dessas informações, nós somos capazes de identificar algumas características importantes que vão acabar determinando a nossa prática, vão acabar influenciando e, de certa forma, vão influenciar a nossa prática em si e o que a gente vai trabalhar. E aí, é muito fácil a gente observar isso, porque se eu perguntar para vocês, se a gente fosse trabalhar jogos e brincadeiras com adultos, por exemplo, será que a gente trabalharia da mesma forma? Será que se fosse numa situação de lazer, seria da mesma forma também? A gente sabe que não. Então, o contexto, o público que a gente vai trabalhar, todo esse contexto vai influenciar na maneira da gente abordar, da gente utilizar esses jogos, tá? Então, vamos lá. Então, partindo dessas informações, a gente acaba, então, já que a gente está trabalhando no contexto educacional, a gente sabe que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vocês já devem ter tomado contato de alguma forma, é um conjunto de leis que vai regulamentar a educação e que, por sua vez, ela diz que a educação física ela é um componente curricular obrigatório da educação básica. Com isso, ela deve estar integrada à proposta pedagógica da escola. Então, a gente está partindo do contexto educacional e já sabemos que a educação física está presente na escola. Partindo disso, além da LDB, que são leis que vão regulamentar, a gente sabe que quando a gente acessa documentos como o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que acaba sendo a referência mais atual, que traz orientações curriculares e de objetivos da educação básica, e entre outros documentos, como, por exemplo, o Referencial Nacional para a Educação Infantil, que é mais específico, chamado de RCNEI, ou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, chamado de DCNEI,
eles vão auxiliar, eles vão nortear a estruturação dos objetivos e da prática em si do professor. Tá? Então, eles são organizados, eles assumem focos diferentes, eles são organizados como eixos e vão tentar de alguma forma contemplar a complexidade que é trabalhar com crianças pequenas. Tá? Então, a gente parte aqui da ideia de que a LDB é uma lei, ela é obrigatória. E esses outros documentos, como a BNCC, o RCNEI e a DCNEI, a BNCC sendo a mais atual, que foi construída a partir das experiências anteriores com RCNEI e com DCNEI, eles são só para orientar. Então, existem alguns profissionais, alguns professores, principalmente pedagogos, que costumam dizer que esses outros documentos, BNCC, RCNEI, DCNEI, são obrigatórios também. E, na verdade, isso está equivocado. Como lei, a gente tem a LDB. Tá? Então, esses outros documentos, eles vão nortear a prática, vão ajudar o professor a organizar esse conteúdo e são focos diferentes, eles se complementam, uns são mais atuais, então fica como sugestão que vocês acessem esses documentos para tentar entender um pouquinho mais sobre a educação infantil, sobre a educação física e sobre a forma como isso é abordado, tá? Então, pensando nisso, eu tenho uma questão importante, que quando a gente fala de LDB, a educação física está lá garantida na educação básica. Mas quando eu vou estudar a BNCC, o RCNEI e o DCNEI, que vão falar sobre os demais conteúdos, eles não contemplam a educação física na educação infantil. Apesar deles falarem muito sobre movimento, muito sobre brincadeira e jogos, a gente só encontra a menção à educação física a partir do ensino fundamental. Bem, aí vocês podem me questionar, né? Então, não faz sentido eu estudar jogos, brincadeiras, recreação, que for num contexto escolar, pensando na educação física infantil. Ai, que vocês se enganam, porque cada município, ele tem a liberdade de oferecer ou não a educação física no contexto da educação infantil. Então, algum dia vocês podem ser solicitados a trabalhar na educação infantil, na educação infantil com a educação física. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, as escolas de educação infantil, elas contam com a educação física. Então, a gente tem educação física na educação infantil. E aí, eu gosto muito de buscar alguns temas de pesquisa quando a gente fala de assuntos polêmicos como esse. Isso daria até uma pesquisa do tipo averiguar o oferecimento da educação física na educação infantil. Fazer uma pesquisa entre os municípios, por exemplo. Quais municípios oferecem? Qual é a discussão que isso traz diante dos professores de educação física? Pode-se pensar nisso, né? Então, a gente acaba que tem isso como algo um pouco negativo, que é a educação física não ser obrigatória e não ser contemplada em todas as escolas que oferecem a educação infantil. Porém, se isso é um lado negativo, a gente também tem um lado positivo. Isso acaba sendo motivo de pesquisas, de discussões acaloradas, que é quando eu vou falar do potencial que a educação física tem para promover o tal desenvolvimento integral da criança, o que vai influenciar na sua vida como adolescente, como adultos e torná-los capazes de alcançar seu nível de desenvolvimento máximo em todos os campos da vida. Então, esse potencial da educação física, ele é muito apontado pelos professores de educação física quando a gente tem pesquisas ou mesmo discussões em congressos. Isso por quê?
Isso, como que a gente justifica? Pelo fato de que todos aqueles que estão envolvidos com a educação infantil estudarem sobre desenvolvimento humano, sobre teorias de desenvolvimento em geral, vai estudar Piaget, vai estudar Vygotsky, entre outros teóricos, vão estudar sobre formas de ensino e aprendizagem, entre outras temáticas. A educação física acaba aparecendo e justificando esse potencial quando ela apresenta o movimento ou o corpo em movimento como um dos seus eixos norteadores, um dos seus conteúdos principais. Então, como o movimento é amplamente citado nesses documentos orientadores como uma ferramenta importantíssima no trabalho com as crianças, e isso é muito abordado na nossa formação enquanto professor de educação física, diferentemente dos demais professores das outras áreas, a gente acaba tendo, então, uma boa parte do nosso tempo de estudo voltada para esses aspectos motores, físicos, que vão se unir aos demais aspectos sociais, cognitivos e acabar conseguindo trabalhar de uma forma mais completa esse desenvolvimento da criança. Que aí a gente acaba conseguindo atingir essa formação, esse desenvolvimento integral. Fica bem claro que o professor de educação física, ele tem esse potencial. Né? Então, vocês já imaginaram, por exemplo, como que as experiências de movimento, elas vão influenciar na alfabetização ou na aprendizagem da escrita? Existem casos de crianças que não sabem nem mesmo como pegar um lápis, e isso acaba atrapalhando, por falta de desenvolver habilidades motoras, e isso acaba atrapalhando e influenciando diretamente no processo de alfabetização e na aprendizagem, por exemplo, da escrita. A gente sabe que até uma determinada fase, e principalmente até por volta dos 5 anos, isso é muito intenso, a questão cognitiva e motora, ela está amplamente relacionada. Então, é um momento crucial para a criança. Isso vai determinar muitas características mais tarde, até mesmo como adultos, como idosos. Tá? Então, esse potencial da educação física, estar inserido na educação física infantil, acaba sendo bem polêmico e muito bem fundamentado por professores que estudam essa área. Bem, então, diante disso, esses documentos norteadores, eles falam, a gente poderia resumir assim, que a gente consegue resumir? Se eles falam tanto de movimento, de jogos e brincadeiras, a gente consegue, basicamente, se a gente tivesse que resumir em poucas palavras a educação infantil, a gente consegue resumir em jogos e brincadeiras. A vida dessa criança nesse momento pode ser o seu desenvolvimento é todo baseado em jogos e brincadeiras. Então a gente vê aí a importância do assunto. Então fica como sugestão a leitura desses documentos e aí vocês mesmos vão perceber como que jogos e brincadeiras e movimentos são muito abordados nesses documentos norteadores. Bem, aí vocês me perguntam, bem, na prática, professora, como que isso poderia ser utilizado? Já que a gente não tem um currículo de educação física infantil, algo em que se fundamentar mais concretamente, igual a gente tem na educação fundamental e ensino médio. E aí, como que fica na prática? Bem, eu gosto, na minha experiência, de pensar que os jogos e as brincadeiras na educação infantil funcionam muito como uma ferramenta. Sim, porque a partir do ensino fundamental, esses jogos e brincadeiras, eles são tratados muito como conteúdo, tem questões culturais envolvidas, os tipos de jogos, então é um estudo mais aprofundado. Porém, na educação física infantil, eu acabo podendo utilizar esses jogos de uma maneira mais livre, como uma ferramenta, para que eu possa alcançar outros objetivos. Nesse caso,
é a melhor forma da gente conseguir alcançar esse desenvolvimento integral das crianças, tá? E aí a gente se pergunta, então, o que é importante nessa fase? Bem, eu já comentei que é importante considerar que a vida dessas crianças é baseada em brincadeiras e jogos e no lúdico, que vocês já devem ter visto aí esse conteúdo dentro da disciplina quando vai estudar a questão dos jogos e brincadeiras. Então, partindo do pressuposto de que a vida deles é baseada nesses jogos, brincadeiras e no mundo lúdico, eu preciso entender que cada uma das fases dentro da educação infantil, né, dentro da idade de 0 a 5 anos, existem algumas características específicas relacionadas às habilidades mais comuns a serem desenvolvidas, a necessidades específicas dessa faixa etária, para que eu consiga trabalhar dentro de um contexto de educação física infantil. A partir daí, eu também tenho que saber que eu preciso, através dessas características específicas, entrar no mundinho dessas crianças. Da mesma forma que quando eu atendo um grupo de idosos, eu preciso entrar no contexto do idoso, no mundo do idoso, assim como do adolescente, que tem interesses diferentes, características de desenvolvimento diferentes, os adultos, as crianças. Então eu preciso entender o que cada uma dessas fases necessita em termos de necessidade, são as necessidades específicas dessa faixa etária. Quando eu falo de entrar nesse mundinho, eu gosto muito de dar um exemplo de quando eu ainda era estagiária e eu tinha outros colegas, no caso na época na prática da natação para crianças, e que eu ficava representando, fazendo imitações durante as aulas e transformando aqueles exercícios que eu queria que eles concretizassem em algo divertido, lúdico, prazeroso. E aí, quando eu começava a imitar, os meus colegas falaram: nossa, eu nunca vou ter coragem de fazer isso, eu tenho vergonha de fazer isso. E na verdade eu vi ali que eu tinha justamente essa característica de conseguir me adequar ao público que me era solicitado ali, no caso as crianças. Então gosto muito de saber que a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de adequar. Bem, então além da gente identificar essas necessidades do grupo em termos motores e de desenvolvimento, eu tenho que considerar aspectos sociais, cognitivos também, junto com os motores e os físicos. E ainda a realidade daquele grupo. Né, aquele grupo que eu estou trabalhando, são pessoas mais pobres, é uma escola particular que tem uma infraestrutura melhor, é uma turma que tem crianças, por exemplo, com deficiências. Então eu vou identificar tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual as necessidades desse grupo e de cada indivíduo. Tá? Então, a gente costuma esperar, talvez vocês estivessem esperando também aqui nessa pequena aula, uma receitinha de bolo, um livro de exercícios, né? Quais tipos de exercícios, de jogos e brincadeiras eu deveria trabalhar em cada idade. Mas isso não é o principal. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que a gente precisa contextualizar, como eu disse. Aí, eu tenho, por exemplo, um livro como esse, deve aparecer aí trocado para vocês, que ele vai tratar de propostas de atividades motoras para a educação infantil. Então, aqui ainda é específico de 3 a 6 anos. E aí ele vem baseado no desenvolvimento motor e nas habilidades relacionadas a cada faixa etária, ele vem aqui e me dá vários exemplos. Olha só o tamanho do livro. Tenho aqui na minha mão uma receitinha de bolo. Bem, só que se eu já sei contextualizar, já sei identificar a característica desse grupo, eu acabo fazendo, eu costumo dizer que isso aqui acaba se tornando quase que uma bíblia para mim, porque eu posso fazer milagres. A partir do momento que eu contextualizo
conheço os tipos de jogos, entendo o que é lúdico, entendo de desenvolvimento da criança no âmbito físico, motor, cognitivo, social, emocional, o que é possível. Entendo que essas crianças podem ser diferentes umas das outras e elas são diferentes, mesmo tendo a mesma idade, entendendo que existem gostos diferentes e que eu preciso adequar a realidade estrutural, a realidade social do contexto que eu estou trabalhando. Aí eu vou e coloco aquela pitadinha de coração de professor e vou buscar fazer o melhor dentro da realidade apresentada. Então, diante do fato da educação física me promover essa liberdade, essa flexibilidade em trabalhar, me resta ter vontade de desenvolver. E aí, gente, de onde que vem a informação e como que eu utilizo? Se eu me capacito, se eu entendo de desenvolvimento motor, se eu entendo as necessidades de cada faixa etária, se eu tenho uma contextualização e avalio a realidade dos meus alunos, eu acabo conseguindo tirar de um livro como esse e adaptar as atividades ao meu contexto. Então, quando vocês precisarem trabalhar com os jogos ou as brincadeiras na educação física infantil, vocês sabem que informação a gente tem em todos os lugares. A gente tem aí Facebook, chama até Educação Física da Depressão, a gente tem livros com receitas de exercícios, mas nada seria desses livros e dessa informação que a gente recebe se a gente não tiver um embasamento, uma capacitação e um conhecimento para fundamentar a nossa prática. Então, é a forma mesmo como a gente utiliza essa informação que a gente recebe que é mais importante. Então, a partir de conteúdos, de informações que vêm mesmo da internet e que você não consegue às vezes avaliar, mas de onde vem, qual o autor fez, se você tem a fundamentação, você vai saber utilizar essas informações da melhor forma possível. E quanto mais capacitado você é, melhor você tem condições de avaliar se essas informações vão agregar à sua prática ou não. Bem, fica por último uma dica para que vocês procurem a diferença, se já não estudaram isso, a diferença entre brincadeiras, brinquedo, jogos, recreação e lazer. Por um instante, muitos de vocês vão achar que são a mesma coisa, mas não são. E é um dos equívocos que o professor de educação física, que não vai atrás desse conhecimento, às vezes costuma cometer. Colocar todas essas palavras, todas essas expressões no mesmo barco e dizer que é tudo a mesma coisa. Então fica a dica de avaliar o nível da informação, de buscar se capacitar para conseguir adequar os jogos, as brincadeiras e as necessidades das crianças na educação infantil e saber diferenciar o tipo de informação que vocês recebem. Me coloco à disposição, ele depois passa meu contato para vocês. Espero ter contribuído com a prática, ok? Um beijo, até mais!